Olá! Ele transporta para as telas o olhar bem-humorado com que vê as pessoas e o mundo. Lado a lado comigo hoje, o artista plástico saltense Rodrigo Schiavone, mais conhecido como Rodrigo Bexigão. Bem-vindo, Rodrigo! Tudo bem, menina? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, uma felicidade estar aqui para falar um pouco do que eu tanto amo, que é o meu trabalho e arte, né? Obrigado mesmo. Eu é que agradeço a sua presença e vamos falar então de bom humor, do bom humor que você coloca aí nas suas telas. Bom humor é fundamental, Rodrigo? Eu creio que sim. Eu tento levar isso para minha vida desde sempre. É muito difícil, tem momentos que a gente não está totalmente voltado para isso, para humor e para graça, mas eu tento ter esse olhar sobre as coisas da minha vida mesmo. Então acabou refletindo na minha pintura e no meu trabalho, arte, né? Na minha arte. Mas eu acho que é fundamental, sim. E quando que você começou a pintar, a desenhar? Então, eu sempre tive com lápis e papel na mão, desde muito pequeno. E acredito que a maior parte das pessoas também sempre desenha. A gente desenha antes mesmo de escrever. É o que acontece que alguns se dão melhor, outros não, e um vai fazer uma outra atividade e a gente acaba, migrando para outras coisas. Eu continuei e fui buscando, porque é o mundo que eu vi ali, que eu gostava de estar ali, fazendo aquilo lá. E aí fui buscar, bom, é isso que eu quero? A família toda sempre tive maior apoio, então se é isso que você quer, vai atrás. E aí fui buscar mais especialização mesmo, para poder focar no que eu queria. Eu tive muita sorte de fazer aula com a dona Lídia Dota, Selma Dota também, e que são pessoas assim que eu admirava, e via as pinturas, mas assim, eu sempre fui muito focado em expressão. Gostava muito de observar as expressões e eu fiz um curso também de desenho e pintura, um desenho artístico com o Emípe Pereira. Ele era paisagista, ele era de São Paulo e veio abrir o ateliê aqui na cidade. Então muitas das coisas eu peguei com ele, de luz e sombra, técnica, mas ainda não era focado no que eu queria, que era a caricatura. Então muita coisa eu tive que suar, e até hoje, você vai arriscando muitas das coisas para ver se você está no caminho certo, se é o que você quer, E quando que você começou a imprimir o humor nas suas obras? Então, na escola, a gente sempre já quer desenhar o professor, quer desenhar o coleguinha, E eu nunca fazia muito certinho, muito retrato. Eu já olhava, mas, então aquele lá tem tal orelha, eu vou exagerar e vou brincar. Então a gente acaba brincando com isso. No começo de estudo, você faz muito assim, faz paisagem, aprende objeto, aí faz anatomia, o retrato mesmo. Só que é aquilo que eu falei, você vai pegando, você tem um leque para depois você escolher para que lado que você quer seguir. Então eu peguei esse lado da anatomia e pus para o meu universo, que era da brincadeira. Mas isso já vem desde cedo, desde a escola, de observar e ver que eu poderia tirar um sarro ali. Dá uma zoadinha, O professor sofreu bastante comigo, mas tem uma passagem que eu gosto muito de falar até para os meus alunos. Eu era pequeno aí na escola, eu não vou lembrar a idade, mas eu lembro que eu estava desenhando, e para variar sempre assim, na escola, desenhando e tal, e aí alguém pegou, era um desenho do professor, e alguém pegou, passou e foi passando, assim, nossa, e agora no meio da aula, E aí foi passando, quando ele chegou até a mão dele, ele não parou a aula, ele pegou o desenho, ele guardou, continuou a aula, e no final de tudo, quando todo mundo estava indo embora, ele chamou, ele parou, ele falou assim, Rodrigo, por favor, um pouquinho. Ele pegou o desenho e falou, você não assinou, você assina pra mim? E aí eu percebi, foi muito legal, porque ele poderia ter barrado eu naquele momento e ter podado uma coisa. Uma carreira, inteira. E aí eu percebi, poxa, se ele tá levando isso pra ele queria levar embora, ele falou, vou guardar, obrigado e tal. Eu falei, poxa, então acho que tem alguma coisa aí. E aí, de lá pra cá, continuei nesse caminho, foi isso daí. Viu, até o seu apelido, Bexigão, é engraçado. De onde vem esse apelido? Bom, da época de escola. Mas por quê? Eu pesava 115 quilos. 115? Você era gordo? Eu era profissional mesmo. Porque eu até brinco, falo, ou era gordo demais ou agora magro demais. Eu não tenho um meio termo. Mas é que na verdade, da época de escola, eu pesava os meus 115 quilos.
E aí eu fui, ao mesmo tempo, assim, me segurando no que eu comia para poder emagrecer, chegar no peso que eu tô hoje. Só que o apelido ficou, né? Não teve como. Bexigão, Bexigão. E aí até às vezes eu começava a assinar os desenhos, eu assinava Rodrigo, muita gente falou, Rodrigo, quem que fez? Rodrigo. Aí falava o Bexigão. Ah, é o Bexigão. Então eu acabei adotando o nome artístico Bexigão e ficou. Você está entrando numa nova fase aí do seu trabalho, né? De fazer as caricaturas de personalidades e também algumas releituras. Conta pra gente essa nova fase aí do seu trabalho. Isso é... Bom, é uma busca da gente como artista. A gente não para, acho que isso é muito válido, senão você fica sempre na mesma coisa, produzindo a mesma coisa. Mas assim, eu sempre, como eu comentei, sempre gostei da expressão. Trabalho muito com a expressão. E a expressão distorcida, brincadeira. Só que chega uma hora que eu queria abordar outros temas também. Não ficar fixo em um artista. Eu vou fazer de novo, sei lá, o Ronaldinho. Eu vou fazer de novo o Neymar, sei lá, vou fazer... Então eu queria abordar alguns temas, continuando no humor, na caricatura, mas abordando outras coisas. Que também pra gente que é artista, é legal você também poder pintar outras coisas. Senão você fica só fazendo uma coisa. Então eu também queria pintar cenário, queria pintar outras coisas que estão em torno da figura. E numa dessas eu comecei a fazer algumas releituras de alguns mestres que eu gosto muito, que nem Leonardo da Vinci. Eu fiz uma versão da Mona Lisa, fiz algumas versões de quadro de mitologia. Então eu achei que tinha um universo rico para eu poder explorar aí, pelo menos a minha visão sobre aquilo lá, que eu sempre admirei. Claro que eu tenho ciência, nunca quis fazer igual. Primeiro que já foi feito, e eu tenho ciência que eu não vou fazer aquilo ali nunca, é uma coisa, né, intocável. Mas já foi feito, então a minha busca sempre foi colocar o meu olhar sobre aquele artista que eu gosto e admiro, e foi como eu comecei, foi nesse sentido aí. Então vamos ver umas obras do Rodrigo agora, e nós vamos começar vendo uma obra que ele expôs em Paris, no Carrossel do Louvre. L'amour é o nome dessa obra que você expôs no Louvre? Isso, essa mesmo, que foi em maio desse ano. Eu recebi o convite no final do ano passado. A curadora chamada Ângela Oliveira, ela conheceu meu trabalho e estava selecionando um grupo de artistas que iam participar de uma exposição, a Feira de Arte Contemporânea no Carrossel do Louvre, que é o salão que recebe as obras, né, dentro do Louvre. Poxa, pra gente que é artista e... Que luxo, hein? Nossa, trabalha com arte é uma coisa, né? É surreal você pensar que a sua obra está chegando, né, até aquele lugar ali intocável, daqueles mestres todos. Santuário das obras de arte, poxa, né? Pra gente, né? E aí eu falei, poxa, já estava nessa nova fase e comecei a criar, peguei esse tema de mitologia e fiz o Cupido com a Psique, que é a mulher dele, e fiz a minha brincadeira em cima de uma obra se não me engano, do Bouguereau, mas criei em cima disso. E foi muito legal. E aí a obra foi para lá em maio e inclusive participou do evento. Orgulho, hein? Nossa, Orgulho. Foi uma felicidade. Eu coloco, para mim é um marco mesmo que ficou, é uma coisa que eu já sonhava com isso. Inclusive a obra participou da exposição e continua lá em Paris. Como a curadora vai rodar em algumas outras galerias, pode ser que venha novidades de alguns outros eventos por lá. Mas a obra participou já e já fiquei muito feliz. Agora é o Salvador Dalí, né? Que agora tá na moda aí com a Casa de Papel, né? Nossa, com aquela agora série. Foi uma febre, né? Então, eu sempre admirei pintores, claro, e suas obras, então alguns eu acabei retratando. Minha origem sempre foi lápis de papel, lápis de cor, mas com o tempo eu tinha essa necessidade de migrar para telas maiores, eu queria coisas maiores. E aí eu fui pro óleo sobre tela. O Salvador Dalí, por mais que é preto e branco, mas é óleo sobre tela. Frida Kahlo, olha aí. Bom, outra pintora que eu admiro muito e a pessoa dela, física, assim, as características também tem margem para bastante coisa na hora de você produzir e pintar. É uma obra que eu pintei ao vivo na Mega Artesanal, que eu participo desde 2012. Então, nossa, são 7 anos aí que eu tô pintando lá ao vivo.
E eu fiz, o público foi podendo ver essa criação e ver sair a obra. É muito legal quando as pessoas podem ver como que você manuseia o pincel, a tinta. Você começou e terminou ela Comecei. durante a Mega? Foi uma semana, né, de feira, então em uma semana eu fui ali trabalhando. Tem obras que você leva mais tempo, tem obras que são mais rápidas, mas assim, eu fiz no tempo que dava para fazer do evento e achei que foi legal do público ver esse processo, começo, meio e fim. Vamos para a próxima? Vamos. Eu sempre gostei muito de música, cinema e é onde eu também buscava as inspirações. Quando eu ia fazer a caricatura, eu sempre buscava alguém de tanto personalidade forte, mas que transportasse essa personalidade na face. E o B.B. King, música, eu também já toquei com banda, então é uma coisa que me emocionava. Agora aqui, Rolling Stones? Rolling Stones. Eu tive uma época de fazer as bandas, tanto, claro, que pela música, mas não sou um cara tão conhecedor a fundo, assim, ele é focado em rock e tal, mas é que os tipos, como eu comentei, os tipos as figuras, as rugas, era muito mais atraente, então... E ruga é o que não falta, que não né? falta, Rolling Stones. Se você pegar um artista que pinta paisagem, ele não vai querer pintar no quadro dele um prédio bonitinho, uma construção nova. Não, ele vai buscar o quê? Pela casinha velha, mostrando o reboco, o tijolo. Então era muito mais interessante também, na hora que eu ia pintar, fazer o velho, fazer ruga, fazer expressão. Isso me dava mais vontade de pôr na tela. Na tela. Beatles? Beatles que lindos! Eu gosto muito dos Beatles pelas cores, porque eu acho que eu sou... Bom, isso é a minha visão, né? Soube dosar um pouco as cores dos rostos, mas com o colorido Qual é o seu preferido? Eu acho que Paul McCartney. O Paul, né? Eu também vou de Paul. Então, essa obra é muito importante para mim, porque eu pude, não esperava isso, mas eu pude entregar ela pessoalmente para o Carlos Alberto de Nóbrega. Foi uma obra encomendada até pelo Matheus Ceará, que é integrante da Praça é Nossa, que é humorista e tal. E ele me conheceu num dos cruzeiros que eu fazia, temáticos de humor. Veio para Salto, foi lá conhecer meu trabalho, se tornou cliente, amigo, enfim. E me encomendou uma obra que ele iria homenagear o Carlos Alberto. Foi um pedido dele que colocasse ao lado o Manuel da Nóbrega, o pai, e do outro lado o Golias, o outro, né, gênio no humor. Gigante. Mas assim, poxa, legal, já foi uma obra que eu já comprei a ideia e falei, poxa, que legal, vou fazer, fiquei muito feliz. Fiz e, bom, beleza, tudo certo. Quando eu liguei e falei, olha, a obra está pronta, você pode vir buscar. Ele falou, não, você vai entregar. Então poder levar para o Carlos Alberto, que é um ícone do humor, né, da TV, um ícone da TV, você poder levar, entregar pessoalmente no evento, poxa, foi... Uma honra, né, Rodrigo? Uma honra. Foi muito legal, especial mesmo. Neymar, esse seu Neymar já esteve na Europa nessa obra sua. Já foi para Portugal. Como eu comecei há um tempo a trabalhar com as caricaturas, algumas pessoas já foram associando que eu trabalhava com isso, que o meu forte, vamos dizer assim, eram as expressões e eram caricatas. E aconteceu uma exposição em Portugal, o tema era povo brasileiro e seus costumes e tal. E a pessoa me convidou e falou, poxa, eu queria que vocês, né, colocassem junto com a gente, tem um grupo de brasileiros que vai participar e tá vindo tela de tudo quanto é jeito, mas a gente queria algo que fosse engraçado, que fosse divertido também. Então, por conta disso, eles escolheram um tema assim, o futebol, que, poxa, o Brasil, né, é o forte do Brasil também, o futebol. Quer dizer, o cabelo do Neymar é sempre engraçado, né? Sempre é tema. O Neymar é sempre tema para as caricaturas de charge. Essa foto é você pintando onde, Rodrigo? Pintando, esse foi desse ano, na Mega Artesanal. Essa exposição que você falou, que já é sétimo ano que você participa, né? Eu tô desde 2012 lá, e é a maior feira de arte e artesanato da América Latina. Então é uma visibilidade, até a dona do evento, a organizadora do evento, a Rita Mazzotti, me conheceu nesses cruzeiros temáticos e falou, quero você na feira, quero você pintando lá, mostrando o trabalho. Então por muitos anos eu também caricaturei lá ao vivo o pessoal, mas de um tempo para cá eu estou mostrando
tanto as telas já prontas, mas estou pintando ao vivo, que é o mesmo caso da Frida, que as pessoas podem ver o processo, né, da obra, dela ganhar vida Começo, ali. meio e fim, né? Exatamente. E essa obra aqui? Essa daí é o Cupido e a Psique, naquele mesmo tema da mitologia que eu venho falando, como eu gosto... Que é no tema daquele que você apresentou, que levou para Paris, né? Isso. Eu peguei o Cupido, ele tá muito presente nessas obras mais recentes, né, que eu estou fazendo. Então, eu até penso na minha cabeça o tema mais amor e humor. Então, o amor, que seria o Cupido, seria o amor à profissão, amor a alguma atividade específica, e o humor, porque continua sendo a caricatura, continua sendo esse meu olhar mais divertido sobre o tema. Então, novamente aparece o Cupido e a namorada dele ali. Aqui é o Cupido, né? Acaba sendo um símbolo um pouco dessa nova fase, porque, como eu comentei, se você fala amor, ainda mais mitologia, a figura do Cupido está sempre presente, né? Então eu procuro agora brincar um pouco mais com isso. Estão vindo outras obras, outras inspirações, mas no momento é isso. Essa é uma releitura de Botticelli? Sim. O Nascimento de Vênus. Foi uma das primeiras telas que eu fiz nessa pegada de releitura. A primeira mesmo foi a Mona Lisa. Que a gente vai ver depois. Que a gente vai ver. Que também foi uma coisa assim, poxa, vamos testar algumas técnicas que os mestres faziam, então a gente vai testando. E aí eu fiz a Mona Lisa, fiz a Criação de Adão, de Michelangelo, que também foi muito legal fazer, e perceber o quanto é difícil você trabalhar com muita coisa. Eu gostei demais de ter essa possibilidade de pintar outras coisas, e não ficar focado só na expressão. Continua tendo a distorção, você tem a expressão dos personagens ali, mas eu tenho mais elementos. Aparece céu, vegetação, enfim, água, paisagem, né? Muito mais coisa. Mona Lisa agora. Essa Mona Lisa sua também já esteve fora do país, né? Onde você expôs essa Mona Lisa? Ela já viajou também. Ela foi para Arezzo, na Itália. Essa história é interessante, porque eu participava de alguns salões focados em humor, então caricatura, charge, cartoon, e eu expus essa obra, e um dos organizadores falou, olha, eu vou fazer uma exposição só de Mona Lisa. O tema é Sorrindo com a Mona Lisa. Então vai ter brasileiro, vai ter outros artistas também internacionais, mas assim, focado na Mona Lisa. Cada um faz do seu jeito. E claro que eu não podia deixar, eu já tinha feito a obra e falei, poxa, eu quero participar e tal. E foi passando o tempo, foi chegando perto, falei, poxa, mas será que vai acontecer? E no fim, na última hora, a obra entrou, foi escolhida e foi para Arezzo, na Itália, naquela região que tem a ponte que aparece ao fundo da pintura, que o Leonardo da Vinci se inspirou, que fica em Arezzo. Então a obra foi para lá, expôs junto a uma turma. E tinha Mona Lisa de tudo quanto é jeito, tinha Mona Lisa negra, Mona Lisa de tudo quanto é jeito. E pra gente, aquilo que eu falei, a gente que tá aqui, vê a obra ganhando o mundo, né? Indo para fora, porque eu sempre pensei mesmo na obra. A gente tem, a obra e o artista se misturam, mas eu quero que ela ganhe visibilidade. Eu venho por trás, eu venho por tabela e quero que a obra ganhe o destaque, né? Bom, nós vimos aí algumas das obras do Rodrigo e vamos continuar falando um pouquinho sobre a carreira dele. Rodrigo, você já contou aqui que você expôs em Paris já uma obra que a gente viu aqui em Lisboa, na Itália, participou da Mega, mas a gente ainda não falou da sua participação no Mapa Cultural Paulista, que você foi vencedor 2 vezes, né? Isso foi bem bacana. Isso foi em 2009 e 2010, a primeira edição, depois 2011 e 2012. Foi muito legal porque, bom, eu venho da caricatura no papel. Então, eu já estava naquele caminho, só que tem uma fase que você fala, poxa, será que é isso mesmo, né? Será que eu estou seguindo, é esse o caminho que eu vou seguir? E aí apareceu o Mapa Cultural, e aí tendo, né, dança, teatro e tal, e tinha o temática desenho de humor. E aí eu falei, bom, vou mandar, você podia mandar 3 obras, eu mandei as 3 obras que eu tinha preparado, que na época eram artistas, acho que da música também, e mandei as obras. E aí tem a seleção no município, na cidade, eu fui o único
representante de Salto escolhido, e a gente tem muito artista bacana na cidade, mas me surpreendeu que eu fui o único que fui escolhido. Passei, fui para a fase da regional, e aí passei novamente, falei, poxa, o negócio tá ficando bom, né? Uhum. E até chegar para ser escolhido, vamos dizer assim, do estado inteiro de São Paulo. E aí o mapa ele vai lá e pega 5, os melhores que ele acha os melhores naquela categoria. E eu fui escolhido. Então aí que você começa a perceber, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Você fica pintando o tempo inteiro no seu ateliê sozinho, mostra para a mulher, mostra para o pai, mostra para a família, mas assim, você não tem muito externo, né? E quando veio esse primeiro prêmio, eu falei, poxa, eu acho que eu tô no caminho. E aí logo em seguida, na outra edição, novamente a mesma coisa, foi passando até chegar lá e é escolhido novamente. Falei, bom, então eu acho que eu já estou mais do que consolidado na caricatura, não tem como fugir muito disso. É o que além de eu ter escolhido, é uma coisa que eu acho que é o que as pessoas também estão reconhecendo como meu trabalho, né? Mas foi muito legal, é um marco também na carreira. E Rodrigo, quais pintores aí influenciam ou influenciaram a sua carreira? Eu desde pequeno pegava a revista e ficava procurando charge, caricatura, tudo que eu encontrava assim eu arrancava para levar e ter como inspiração, porque poxa, a gente tá em 2018 e mesmo assim é muito difícil a gente encontrar um curso focado em caricatura ou, né, mais profundo nisso. Claro que com a internet você hoje tem outros meios, mas você imagina eu lá pequeno, lá atrás, eu não tinha um método, nada na minha mão, então eu tinha que, o que eu achava, eu buscava, né, recortava para tentar seguir e copiar. Então, Paulo Caruso, que eu via muito, até mesmo, lógico, né, desenho animado, então, Walt Disney, Maurício de Souza. E é claro, quando você começa a estudar desenho, pintura, aí as pessoas vão apresentando, né, e aí os pintores mesmo clássicos, a parte do Renascimento, Barroco, nossa, eu sou muito fã desses caras. Inclusive, se você pegar a palavra caricatura, ela vem do italiano de 1640, lá atrás, no período do Barroco. E antes mesmo do Barroco já se fazia caricatura, mas não tinha esse termo caricatura. Até caricare, que significa, né, carregar, exagerar. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci tem um monte de esboço dele que é um monte de caricatura. Mas ninguém falava caricatura, e não era uma coisa que ele... é a minha obra, olha. Não, ele pintava, né, o retrato. Rodrigo, você é primo do Evandro Schiavone, que já esteve aqui no programa, também artista plástico, Isso. Só que vai na linha mais do surrealismo, né? Uhum. Ele influenciou você em alguma coisa? Vocês começaram a pintar juntos? Como é que foi isso? É uma história engraçada até, porque a gente fez aula com o mesmo professor, com o Emip, que eu havia comentado. A gente não se conhecia como primo, a gente se conheceu no ateliê, na aula, no meio da aula, e eu sempre fazendo os meus desenhos de rosto, ele pintando e aprendendo outras coisas. E aí chegou um momento que ele folheando lá os nomes, falou, mas peraí, você é Rodrigo Schiavone? Né, a ficha dos alunos. E aí eu falei, poxa, eu sou Evandro Schiavone. E aí a gente foi ver, viu que os nossos pais eram primos lá e tal, e enfim. E aí a gente tá sempre junto em evento, a gente sempre tá se ajudando, mas eu acho que cada um seguiu uma linha, porque eu fiquei por muito tempo no papel, fazendo rosto e segui um lado. E ele já foi para pintura, já muito mais assim, não, o que eu quero é a tela. E já foi mais na tela, já mais desde cedo, e surrealismo, né? Ele já contou a história para você, mas a gente troca muita ideia, conversa muito sobre arte. E acontece das pessoas confundirem, porque são dois artistas plásticos de Salto, né? Com sobrenome muito parecido, é uma letrinha só no final que é diferente, né? Acontece das pessoas confundirem um com o outro? Demais. Acontece muito das pessoas virem elogiar algum quadro que não é meu e falam, nossa, eu vi uma pintura sua, e é do Evandro. E mesma coisa, como ele já me falou, que chega e
e fala, olha, vi uma caricatura sua tal, e ele, tá bom, tá, porque as pessoas acabam confundindo. Mas a gente está sempre, quando dá certo, a gente está sempre trocando uma conversa sobre arte. Aprendi muito com ele nesse quesito da visão do artista plástico, porque queira ou não queira, a gente está numa cidade pequena e eu não tenho ninguém na família que seguiu como arte. A minha tia é musicista e tal, mas o ofício do artista plástico é uma coisa que eu venho aprendendo e vou levar para a vida aprendendo. Então a gente troca muita ideia, ele sempre me deu muita visão de muitas coisas. Espero ter dado também para ele alguma inspiração também. Ô Rodrigo, e em 2000 você resolveu montar o seu ateliê, né? Que fica onde? Então fica na Dom Pedro II, 1065, né? Próximo à Praça 15 ali. Pertinho da 15. Isso, estão convidados para ir lá conhecer mais o trabalho, ver as obras, tem as aulas, porque isso foi uma necessidade. Eu tive muita sorte de, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, que eu comecei a fazer aula, o meu professor me convidou para começar a dar aula com ele. E, poxa, eu até falo, imagina, eu não sei nada hoje, você imagina com 15, 16, você está começando naquilo. E foi muito bom, porque foi um cara que teve visão e falou, olha, você pode seguir nessa carreira, eu acredito em você. E aí, desde lá, eu comecei a dar aula com ele, só que quando chegou em 2000, quando eu tinha os meus 18, 19, já um tempinho atrás, eu senti essa necessidade, eu tinha que ter um espaço para que eu pudesse produzir as minhas obras e continuar com as aulas, com as encomendas, enfim, para continuar com esse trabalho. Então, desde 2000, eu tenho o Bexigão Ateliê, o telefone é 4028-7259. Pode me ligar, a gente marca um horário, eu estou lá direto e vocês conhecem mais do trabalho. Lá você seleciona e também comercializa as suas obras, né? Isso. A comercialização, além do ateliê, tem algumas galerias que eu consigo mandar as obras. Uma galeria em Alphaville, um outro parceiro também de Alphaville, e um rapaz que é pela internet que também faz essa mediação das obras, que faz o papel do marchand, né? E Rodrigo, recentemente você foi homenageado numa solenidade em comemoração aos 320 anos da nossa cidade de Salto, não é? Conta pra gente dessa emoção. Nossa, é emoção mesmo. Não esperava, foi um convite muito legal da Secretaria de Cultura. Agradeço muito ao nosso secretário, diretor de cultura também. Todos os órgãos públicos lá, pela homenagem. Estava do lado de Hélio Rodrigues, poxa, artista plástico, também ator, enfim. O Teribelli, Eugênio Teribelli, que fez as esculturas, escultor, sou muito fã dele já de tempo também. Enfim, pessoas que eu admiro, aliás, fiquei muito feliz mesmo, não esperava, ainda mais numa praça, num lugar que me marca muito, me lembra muito a infância, porque eu ia lá para ver os azulejos do Flávio Preti, então tá lá, expondo na praça, recebendo homenagem, tudo muito... É um reconhecimento, né? Nossa, um reconhecimento, cada vez mais se firma que, acho eu, né, que estou no caminho certo. E a gente vai levando, mas fiquei muito feliz mesmo, foi emoção. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui, por você ter trazido um pouco da sua arte aqui. Tem muito mais para as pessoas que quiserem ir até o ateliê do Rodrigo, conhecer muito mais da arte dele. Parabéns, sucesso daqui para frente, mais ainda do que você já conseguiu. Poxa, viu? Obrigado, fico muito feliz pelo convite, pelo espaço. Eu acho que a gente tem que falar. Eu amo o que eu faço, meu trabalho, amo arte. Espero que as pessoas comprem essa ideia e aquilo que eu comentei. Eu tento passar um pouco desse humor, porque a vida é carregada, o nosso dia a dia não é fácil. Espero que eu consiga atingir algumas pessoas com essa minha ideia. Muito obrigado novamente. E assim, quando precisar, eu tô aqui, qualquer novidade eu te chamo. Opa! Eu que agradeço, é sempre um prazer para mim mostrar aqui no Lado a Lado os nossos orgulhos, os nossos talentos da terra. Poxa, viu? Obrigado mesmo, obrigado. Obrigada, Rodrigo. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A gente tá aqui de volta na sexta que vem. Beijo do coração, até lá!